É muito importante refletirmos, irmãos, sobre aquilo que a liturgia coloca para nós. Nós sabemos que todos nós estamos aqui porque queremos, na verdade, a vida eterna, a vida do céu. Queremos todos, por isso estamos aqui. Aliás, a vida todo mundo quer, e a vida plena todo mundo quer. O homem, tudo aquilo que ele faz é em vista disto, de ter a vida. E o Senhor sempre nos mostra, de fato, o caminho para ter a vida. Desde a liturgia, desde a primeira leitura, por que Deus deu os mandamentos? O que significa os mandamentos? A lei de Deus para o povo de Israel. A lei de Deus era, na verdade, se o povo de Israel, querendo viver uma vida autêntica, uma vida verdadeira, deveria pegar a lei e cumprir a lei, viver a lei. Por isso que Deus deu este mandamento ao povo, não como uma exigência, mas dizendo que se o homem vive a lei, que é dada por Deus, esta lei, na verdade, leva o homem à felicidade plena, a uma vida verdadeira. Fora da lei não existe a vida. A lei não é simplesmente cumprimento de normas, não. A lei é aquilo que é de verdade a vida do homem. E esta lei, irmãos, ela foi, na verdade, inscrita dentro de cada um de nós. Esta lei, que é a lei do amor, ela está presente no meio da humanidade. Aliás, quando nós fomos criados pelo amor e para o amor. Nós sabemos que o pecado entrou e picou e destruiu esta realidade no meio da humanidade. E por isso nós temos dificuldade de viver o amor pleno, né? E é interessante porque toda a liturgia é como se fosse uma catequese para cada um de nós. Deus, né, que na sua infinita misericórdia, sabendo que a realidade da lei, que foi dada para o povo de Israel, mas que foi dada para o homem, né, ela não sendo cumprida por causa do pecado, o homem desviou-se dessa lei. E desviando-se dessa lei, o homem se perdeu. E o homem fica buscando a vida nas outras coisas. Por isso é pertinente este questionamento que este escriba, né, este homem chega, né, a perguntar, um mestre da lei. Quem que era o mestre da lei? Era um homem que conhecia a Escritura. Mas não basta conhecer intelectualmente a Escritura. Porque não basta para um cristão compreender ter todo o entendimento do Evangelho. Não basta. Por isso que nós falamos, irmãos, não é a teologia que converte o homem. Não é. O que converte o homem é a vivência, é colocar em prática. Se nós entendemos o que é o cristianismo só no pensamento, só na cabeça, mas não vivemos, nós não somos cristãos. Podemos ser batizados, podemos comungar, podemos receber todos os sacramentos, mas se não vivemos eles, não entendemos nada. E, consequentemente, temos o nome de cristão, mas não somos cristãos. Por isso, esse doutor da lei, o homem que era entendido na Sagrada Escritura, pergunta a Jesus: o que eu tenho que fazer para
para ganhar a vida eterna. E Jesus, ele não responde. Ele pergunta para ele, o que está escrito na lei? Olha, interessante a conversa que Jesus tem. O que está escrito na lei? E como lês? Não basta simplesmente ver o que está escrito, se você não vive. Isso é interessante também para nós, né? Então, o homem que era expert na Escritura diz, a lei diz, era o Shema, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Isso era a base, isso é a base da fé de Israel. Israel recebeu esse Shema. O Shema significa escuta, escuta. Mas Israel, muitas vezes, apesar de escutar, não cumpriu. Por isso é interessante, né? E este homem, para se justificar, porque Jesus falou, respondestes bem, faze isto e viverás. Faze isto e terá a vida eterna. E este homem, para questionar, para se justificar, pergunta, e quem é o meu próximo? Olha que interessante, né? Aqui é jogo de palavras. Aqui ele fala, quem é o meu próximo? Quem eu tenho que ajudar? O problema aqui não é quem é amado que é o próximo, mas quem ama. E é interessante, irmãos, porque toda esta palavra, ela não é uma palavra à toa. Esta é uma palavra que não é que esta palavra nunca foi cumprida. Ela foi cumprida. Em quem? Em Cristo. Cristo é o bom samaritano. Cristo é aquele que desceu do céu. Quando a humanidade, é interessante também isto, porque os santos padres da igreja, Orígenes, e também Santo Agostinho e outros padres, contam esta história como aquele homem que desce de Jerusalém a Jericó. Jerusalém é a imagem do céu, Jericó é a imagem do mundo. Quando ele desce para Jericó, vocês sabem que entre Jerusalém e Jericó, Jericó está abaixo do nível do mar. É uma precipitação muito grande. Existem essas cidades, é Jerusalém, está lá. E este homem que desce é assaltado pelos bandidos que lhe batem, lhe roubam tudo e deixa ele quase morto. Esses assaltantes os inimigos, aquilo que destrói a vida humana, é o pecado. São os inimigos de Deus, que querem destruir a humanidade, que querem destruir as obras do Senhor, né? E é interessante porque toda a conversa aqui, todo o diálogo é algo magnífico que nós precisamos entender. O sacerdote quem é? É aquele que é próximo de Deus, é aquele que vive a fé, vive a religião. Ele está passando por ali, ninguém passa por ali. E de repente passou um sacerdote, olha que maravilha, aquele homem que estava caído teve a chance de ser salvo por um sacerdote. Só que fala aqui a leitura que ele viu e passou direto. Que decepção. Aquele que tinha que salvar, não salvou. O levita da mesma forma. Quem são esses dois homens, irmãos? É o homem religioso, que entende a palavra, mas não cumpre, mas não vive. Esta palavra é hoje para mim e para vocês. Quem eu sou dentro desta parábola?
Porque eu posso ver tantas as aflições, os sofrimentos das pessoas, eu posso ver e passar adiante, e não me incomodar. E tudo isto é de verdade um despertar que Deus quer fazer na nossa vida. Nós estamos no tempo. E sabe o que significa estar no tempo? O que significa este tempo que estamos aqui na terra, irmãos? Tempo de conversão. Depois que morrer, acabou o tempo de conversão. Então, se tiver que mudar alguma coisa, é aqui. E não depois. Interessante toda esta liturgia, e ela mexe com cada um de nós, né, irmãos? Por isso temos que sempre estar atento. Aí um samaritano. Quem significa este samaritano? Para o povo judeu, um samaritano é um inimigo. Mas olha que coisa. Um inimigo, aquele homem era um judeu que estava ali. O inimigo poderia dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, com ele. Poderia chegar lá, olhar a dor dele e falar, não posso te fazer nada. Eu sou inimigo teu. Mas, no entanto, esse samaritano parou, se aproximou dele. Não passou ao lado, se aproximou. Cuidou da ferida dele, jogou óleo, passou unguento, colocou ele no burro, levou até a hospedaria e pagou o homem da hospedaria com 2 moedas de prata. Os santos padres mostram toda esta realidade, né? Como o samaritano, o bom samaritano é Cristo, irmãos, que desceu à terra para quê? Para curar a humanidade. A humanidade é este homem decaído, é este homem que está ali quase morto. Que o Senhor desceu justamente e assumiu as suas dores em sua própria carne. Ter compaixão é exatamente isto, né? É viver o sofrimento do outro. E esta palavra hoje convida cada um de nós também, né? A nos sentir amados por Deus. A segunda leitura fala justamente isto, né? Da carta de São Paulo aos Colossenses, fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E fala assim, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo tem nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. É o primogênito dentre os mortos. De sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres humanos. Por isso, hoje, nós fomos resgatados. Né? Nós somos estes que fomos amados por Deus, que Deus tem curado as nossas feridas, é verdade, né? Deus tem nos arrancado da morte e nos dado a vida. Por isso, Deus também nos elege para sermos igreja. E ser igreja significa o quê? Fazer aquilo que a cabeça fez. Da mesma forma que Cristo nos amou, né? Que Cristo, olhando a nossa miséria, veio até nós, curou as nossas feridas, e ajudou a cada um de nós. Ele quer que nós sejamos esta igreja no mundo, que cuidemos de tantas pessoas que não conhecem o amor de Deus, que estão à beira do caminho, que estão desfalecidas, doentes e precisando de cada um de nós. Por isso, irmãos, né, o final do Evangelho fala muito a cada um de nós. O final do Evangelho termina assim.
quando Jesus pergunta quem se tornou próximo daquele, quem teve compaixão dele? Ele disse assim, aquele que usou de mais misericórdia. Né? E Jesus diz para ele, vai e faz o mesmo. Esta palavra é hoje para mim e hoje para vocês. Se hoje nós de verdade, olhando para a nossa vida, reconheçamos o amor de Deus, reconhecemos que aquele homem jogado somos cada um de nós, e que Deus tem nos amado e tem cuidado das nossas feridas, tem de verdade se preocupado com cada um de nós, Ele também nos convida a nos preocuparmos com aqueles que estão lá fora. Talvez perdidos, sem saber, né? Sem ver, jogados ao léu. Deus nos chama a sermos para eles, a presença de Jesus Cristo. Aquele que para, que se aproxima, aquele que é o próximo e que tem compaixão.